Hoje é um dia bastante significativo para mim. Meu nome é Cassiano, tá? Para quem não me conhece. Então, sou Cassiano e hoje é um dia significativo, especial para mim, pessoalmente. Simbolicamente, eu digo, porque essa é a minha despedida do Vocari. Então, tem gente que já perguntou, então quer dizer que você nunca mais vai participar de nenhum encontro do Vocari? Não, eu não sei, na verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é nesse sentido. Então quer dizer que a partir de hoje ou a partir de amanhã você não tem mais nada a ver com o Vocari? Não, também, eu não sei também, porque não sou nem eu que mando, assim. Às vezes a gente quer sair, a Ana Alzira já falou que ia sair umas 25 vezes que eu lembro, e aí a gente não deixa, a gente fala, não pode, então eu não sei. Mas está na hora dos velhos darem lugar aos novos, né? Já passou da hora. Então, pelo menos simbolicamente para mim e de coração, essa é a minha disposição, eu já tenho falado isso compartilhado com alguns, essa é a minha despedida do Vocari. O Vocari me ensinou muitas coisas, nesses mais de 10 anos, na verdade, né? O Silas está aqui, o Silas Tostes. Na verdade, o Vocari é uma ideia que a gente herdou do Silas, ainda lá atrás, quando vocês estavam no pré-primário ainda, essa coisa, né? Então, já me ensinou muitas coisas. Talvez, se alguém me perguntar, isso já aconteceu, na verdade, né? Eu diria que me ensinou que quando a gente tem certeza que Deus quer que a gente faça alguma coisa, a gente tem que fazer. Independente dos riscos que a gente corre, né, se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente nunca tem certeza. Mas se Deus falou, se Deus te disse para fazer alguma coisa, faz. Então, o Vocari é essa experiência na minha vida. Ele me ensina isso, entre outras coisas. Então, eu queria fazer, ou eu quero fazer isso aqui hoje, de duas formas. Primeiro, vestindo esse colete aqui. Quem conhece esse colete? Nós estamos em plena emergência, em ação emergencial lá na tragédia do Rio Grande do Sul. Já foi citado aqui hoje. Eu vim para cá hoje, especialmente para estar aqui com vocês, e hoje mesmo eu já estou voltando para o Rio Grande do Sul. Então, a minha vinda para cá, ela é uma licença, vamos dizer assim, para o pessoal que está lá, e nós temos, no total, envolvidos hoje, uns 700 voluntários trabalhando nessa emergência, deve ter uns 200 agora lá em campo, né, se alternando. E eu estou aqui com vocês hoje, mas eu estou lá também, deixei o WhatsApp ali agora, porque as mensagens estão indo e voltando, e eu tenho lembrado recentemente que desde a primeira ação emergencial da Aliança Evangélica Brasileira, lá em 2021, na Bahia, quando nós começamos esse programa chamado Aliança pela Vida, que não tinha nem nome, porque tudo que a gente começa é mais ou menos assim, não tem uma estrutura, um plano, ou nada assim muito elaborado. A gente entende que tem que fazer e a gente faz. Foi assim que aconteceu o Vocari. Para quem não sabe a história, e depois pergunta para alguém lá do começo, a gente vai, a gente faz. E desde da primeira vez que o Pedro, que está por aqui, eu, o Zia, a gente pensou em fazer um colete para as emergências, o nome do Vocari está lá. Sempre teve aqui, estampado no colete das emergências. É interessante que eu não lembro quando a gente conversou, vamos pôr Vocari ou não, era meio que obrigatório, era óbvio que o nome do Vocari tinha que estar no colete das emergências. Então, eu vou vestir o colete. Eu não vim com ele vestido porque eu achei que alguém ia ficar bravo, que eu ia tampar o Vocari aqui. Mas eu acho que é importante eu estar com ele, até para o pessoal que está lá assistir também. Nesses últimos 3 anos, a Aliança Evangélica Brasileira tem atuado em todas essas grandes tragédias no Brasil, algumas fora do Brasil também. E, como eu disse, desde o começo a gente tem o Vocari junto com a gente carrega o Vocari, porque é para isso que a gente começou essa coisa toda, é para a gente ser os braços, as mãos, os pés, as pernas de Deus, para nós sermos aquilo que eu gosto de chamar de operadores da missão de Deus, aonde quer que ela aconteça, aonde quer que ela se realize. É isso que a gente faz.
Então, essa é a primeira coisa que eu queria fazer e não podia sair daqui hoje sem fazer, e vou ficar com o colete até o final. A segunda forma que eu queria fazer isso aqui hoje é fazendo algo que eu nunca fiz antes. É interessante, porque eu estava pensando, recordando, né, de todos os anos, nas organizações, ministrando, CBMs da vida e etc., os congressos da CEPAL e tudo mais. Eu nunca fiz o que eu vou fazer aqui hoje. Eu não vou pregar, eu não vou fazer uma exposição bíblica. Na verdade, eu nem vou ler a Bíblia com vocês hoje. Mas eu espero que você perceba nas minhas palavras a palavra de Deus, que ela vem permeada da palavra de Deus. E acredite que eu falo a partir de compreensões que a palavra de Deus, que a Bíblia tem me dado ao longo dos anos. O que eu vou fazer é ler um trecho do meu diário. Eu tenho diário. Mais especificamente, um trecho que eu escrevi 2 dias atrás, voando do Rio Grande do Sul para São Paulo, depois para Maringá, e outro trecho que eu escrevi ontem, depois de decidir que eu leria para vocês aquele primeiro trecho. Então são 2 trechos do meu diário. Também vai ser a primeira vez essa que eu vou dizer publicamente algumas coisas que eu só tenho dito individualmente ou em grupos muito pequenos. Por isso eu fiz uma pequena adaptação aqui, ali atrás agora, na verdade, passando da primeira pessoa para a segunda pessoa do singular. Porque eu quero falar com você. Você. Tem coisas que a gente pensa, mas não diz. Não é verdade? Vocês devem experimentar isso. A gente pensa, mas a gente não diz. Muitas vezes porque a gente tem receio, porque a gente ainda se percebe imaturo, inseguro, que não dá para ter tanta confiança nas nossas próprias ideias ainda. E aí a gente fica esperando o dia que a gente vai crescer, vai amadurecer e vai ter certezas. Sabe como é que é? Você pensa, eu ainda não tenho muita certeza, muita segurança, um dia eu vou crescer, eu vou ficar como os líderes, meus líderes, pastores, meus pais, e eu vou ter certeza das coisas. Mas eu passei dos 50 anos, apesar desse corpinho de quantos? 30, tá bom. E descobri que esse dia não vai chegar. Esse dia das certezas, sabe, das plenas certezas, não vai chegar. E é interessante que eu comecei a olhar para os mais velhos, meu pai, por exemplo, que é pastor há 53 anos. E conversando com ele, eu aprendi a perceber que ele não tem também todas as certezas que eu imaginei que ele tinha. Não tem, esse dia não chega, esse dia das certezas. Então, eu sinto que dá para ter segurança suficiente para arriscar dizer algumas coisas. Mas sempre que você ouvir alguma coisa de mim, não é só agora não, se a gente se encontrar em outros momentos, saiba que eu não tenho certeza absoluta de nada disso. E essa é uma coisa que eu já queria deixar aqui para vocês. Outras coisas eu não vou dizer, elas têm coisas que continuam reservadas para os indivíduos ou para os pequenos grupos, ou só para aqueles 2 amigos com quem dá para falar tudo. E se você não tem pelo menos um desses, então faça disso sua prioridade, ter pelo menos um amigo com quem dá para você falar todas as coisas. Mas eu quero falar com vocês hoje aquilo que eu entendo que dá para dizer. Então vamos lá. Primeiro trecho, ou o segundo trecho do meu diário. São exatamente 17 horas e 27 minutos do dia 29 de maio de 2024, ontem, né? Eu estou sentado em uma das inúmeras padarias que tem me servido de escritório nos últimos quase 20 anos, desde que a CEPAL, a agência missionária, que se tornou a minha casa, a minha família, tomou a sábia decisão de vender o prédio que nos servia de escritório. Parênteses.
é preciso um motivo muito bom para que uma agência missionária ou mesmo uma igreja invista em estruturas administrativas hoje. Cada vez mais se faz necessário gerir recursos com muito discernimento e muita responsabilidade. Mas esse é só um dos muitos assuntos paralelos que tem surgido na minha mente, acelerada, nos últimos dias. E eu vou ter que fazer um esforço enorme para não pegar um desses tantos desvios possíveis e manter o foco. Gente, só um parênteses aqui, eu tenho TDAH, tá bom? Então a minha cabeça vai indo para vários lugares ao mesmo tempo, isso acontece no meu texto também. Mas voltando à padaria. Ao meu lado, eu tenho um bloquinho de notas, esse aqui, escrito à mão. Notas que me vieram à mente como enxurrada ontem. Enxurrada, aliás, é uma das palavras-chave desses dias. Há 3 semanas, com algumas centenas de voluntários da Aliança Evangélica Brasileira, estamos trabalhando no socorro emergencial, na catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Todos têm acompanhado nas mídias. Quase 3 anos se passaram desde que nós criamos um programa de respostas em desastres e emergências humanas, o Aliança pela Vida, a partir da grande enchente no estado da Bahia em 2021. Depois disso não paramos mais. Uma tragédia climática atrás da outra. Petrópolis, litoral norte de São Paulo, Baixada Fluminense. Será que alguém ainda não percebeu o que está acontecendo com o clima do planeta? Quando nós, Igreja de Jesus, vamos começar a lidar para valer com esse assunto? Ah, sim. Esse é um daqueles temas que logo alguém associa com pauta político-ideológica. Falar sobre mudança climática é coisa de esquerdista, marxista. Mas não tem a ver com a tal Missio Dei, a missão de Deus, da qual nós somos operadores? Ah, sim, essa história de Missio Dei, dita dessa forma, remete a uma tal de teologia da missão integral, mais coisa de esquerdista marxista. Mas ok, nós decidimos agir em vez de apenas falar. A declaração de missão e visão da Aliança Evangélica falam em ser voz profética para o Brasil, mas também falam em promover parcerias para o serviço na missão de Deus. Mas a base fundamental desse tripé é a missão de desenvolver nossa unidade como corpo de Cristo. Então, pouco antes da tragédia da Bahia, aquela de 2021, o Espírito Santo nos soprou no ouvido que a melhor forma, parênteses de novo, eu pessoalmente arrisco dizer que a única forma, mas eu sempre posso estar enganado, de desenvolver a nossa unidade em Cristo Jesus é por meio do serviço. É servindo juntos. É na missão. A missão é que nos une. A missão é que nos une. Tem umas frases aí que eu acho que eu pedi para alguém colocar de última hora. Se deu certo, pode colocar, tá bom, gente? Isso, quer dizer, a missão é que nos une, eu tenho comprovado empiricamente, como nunca vi antes, nessas ações emergenciais. Aliás, eu vi sim, em campo missionário transcultural. Quanto mais difícil e desafiador o contexto, menos importância têm as nossas diferenças hermenêuticas, teológicas, ideológicas. Pouco importam as discussões intermináveis sobre suas e minhas ideias interpretativas do que quer que seja, quando privações, perseguições ou sofrimentos e as mazelas humanas chegam bem perto de nós, batem na nossa porta, e tudo que nos resta é o amor de Jesus, que nos constrange e nos faz agir. Aí só fica Jesus. E a gente não consegue só ser os braços, mãos e pernas dele. A gente precisa ser boca. A gente precisa falar nele. A gente precisa falar dele. A gente começa a dizer quem ele é, o que ele fez e faz conosco. A gente começa a pregar o evangelho. E aí começa o problema com outro grupo de pessoas. Porque essa coisa de ficar falando de Jesus e pregando o evangelho enquanto a gente faz o bem, é coisa de conservador fundamentalista, é coisa de direitista.
Que grande porcaria, desculpa gente, é o meu diário, eu falo o que eu quiser. Que grande porcaria essa polarização ideológica que nos rouba o foco e nos faz perder tanto tempo. E o pior dessa armadilha é que ser radical quer dizer ser de um lado ou de outro nessa briga inútil e sem fim, se tornou obrigatório para quem quer ser popular. Ser influenciador, ganhar likes. E quase todo mundo quer ser popular, ser influenciador e ganhar likes. E sim, eu peguei outro desvio e saí do foco. Mas só para não perder a viagem. Jesus é o centro. É o motivo de tudo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. É sobre ele, não sobre nós, nem sobre nossas ideias. Tem água aqui, gente, em algum lugar? Não, eu vou secar completamente. Obrigado. Então vamos ao meu bloquinho de notas. Hoje eu voltei a pensar sobre um aspecto fundamental da vocação. Obrigado, Nil. Se ela é individual ou coletiva. E, de novo, entendi que a vocação é pessoal, mas também é coletiva. O chamado é pessoal, mas a sua execução é comunitária. A vocação é individual, mas o ambiente onde ela se desenvolve é sempre coletivo. Deus chama a cada um de nós pessoalmente, individualmente, para participarmos da sua missão de uma forma única, singular, pessoal. Por isso, não basta estar sob a missão de um líder, de um mentor, de um projeto ou de uma instituição. Não basta, porque Deus tem um chamado que é seu. A missão de Deus tem uma submissão feita sob medida para você. Por isso, por favor, não caia na tentação e no erro de terceirizar a sua vocação. Não terceirize a sua vocação. Pessoas criadas, convertidas ou discipuladas em ambientes autoritários, sabe ambiente autoritário? Correm esse risco de querer terceirizar a sua vocação. Pessoas que têm muitos recurso, dinheiro, costumam ser tentadas a terceirizar a sua vocação. Se você tem um chamado de Deus, por exemplo, para empreender, para gerar riqueza, para investir, gerar riquezas para investir em outros, de modo que outros tenham melhores condições para executar as suas próprias vocações. Entende? Se você tem esse chamado, amém. Esse pode ser o seu chamado. A missão precisa de gente assim. Só lembre-se que isso não te isenta do chamado geral, que é para todos os discípulos de Jesus, de vivermos integralmente para Ele, em palavras, em ações, independentemente de qualquer vocação pessoal. E aqui eu vou fazer um parênteses, não está escrito no diário, mas gente, esquece de uma vez, talvez vocês já esqueceram, eu falei hoje para o Paulinho, para o Rodrigo, eu não sei mais exatamente o que falar para vocês. Passou, ontem eu perguntei para minha filha de 12 anos, falei, filha, que palavra que eu uso para dizer tal coisa? Ela olhou para mim e falou assim, pai, usa a sua palavra mesmo, porque se você tentar falar vai ficar muito estranho. Aí eu falei, então tá bom, eu não sei mais o que dizer. Agora, jogue fora, se você ainda não jogou, essa ideia de que Deus chama algumas pessoas para viverem integralmente para Ele e Ele sustenta essas pessoas. E as outras pessoas que não têm esse tipo de chamado específico, elas vão cuidar da vida e gerar o seu próprio sustento para orar e sustentar aqueles que estão no campo missionário, por exemplo. Esquece essa ideia é absurda.
ela perdurou durante décadas. Eu aprendi isso quando eu era jovem. É uma ideia absurda ao Evangelho. Porque todos nós, todos os discípulos de Jesus são chamados para viver integralmente para o Senhor, com tudo que tem, com tudo que são, e Ele é quem sustenta a todos, independente de onde vem o seu dinheiro. Tudo vem dele. Mas se você, por motivos circunstanciais, tem capacidade financeira para terceirizar o seu chamado, e aqui eu citei o Charles Studd, que acabou de ser falado aqui na frente, né? Como o Charles Studd, que nasceu herdeiro, quem nasceu herdeiro aqui, não vai levantar a mão, né? De uma grande fortuna, mas cuja vocação não era, ou não é a sua, no caso, gerar ou administrar riquezas para sustentar a obra, ou se você apenas tem inteligência, habilidades e capacidade suficiente para gerar riqueza, mas Deus está te chamando para outra forma de participação na missão, não caia na tentação de terceirizar a sua vocação. Esse não é o ponto principal, mas acredite, se você fizer isso, isso vai te deixar frustrado e infeliz. Talvez saia um pouco do texto aqui, talvez você não entenda exatamente o que eu estou dizendo agora, por que ele está falando isso? Mas guarda no seu coração. Você vai começar a ver coisas ao seu redor, você vai começar a sofrer tentações na sua própria vida, e talvez uma hora você vai entender o que eu estou dizendo agora. Então lembra dessa frase, não terceirize a sua vocação. Falando nisso, é interessante. Eu conheço e convivo com pessoas que entendem que o fato de a obra de Deus ser feita com os recursos de Deus implica que nós jamais devemos pedir dinheiro a ninguém e nem investir em estratégias com o propósito direto de gerar recursos, mas exclusivamente esperar em fé que Deus supra as demandas materiais da sua obra. Tem agências missionárias aqui representadas que pensam assim, jamais peça dinheiro, jamais pense em estratégias para gerar recursos. É Deus que vai sustentar a obra dele sobrenaturalmente no momento que ele quiser. Outros, que também creem que a obra de Deus é feita com os recursos de Deus, entendem que é legítimo captar recursos usando diferentes estratégias, já que todos os recursos são de Deus, tudo é de Deus, e Ele nos deu capacidade para agir estrategicamente, inclusive gerar recursos. Esse é o chamado de algumas pessoas, eu creio. Entenda uma coisa, não existe uma única visão, nem uma única compreensão, ou uma única forma de interpretação que finalmente irá padronizar o exercício coletivo da nossa vocação. É irreal, não é factível, chega a ser infantil essa expectativa de que em algum momento haverá um consenso sobre essas e outras questões. Não vai acontecer. Pense em alguns grandes exegetas contemporâneos. Exegeta é aquele que interpreta a Bíblia, né, nas línguas originais, etc., com quem você convive ou conviveu, para não correr o risco de romantizar biografias das quais nós temos apenas recortes históricos. Eu cito como exemplo 2 homens que partiram há não muito tempo para estar com o Senhor, com quem eu convivi, com os quais eu convivi. Dr. Russell Shedd e o meu professor Carlos Oswaldo Pinto. 2 homens que estudaram tudo o que é humanamente possível estudar da Bíblia. Eruditos nas línguas originais, vidas piedosas, crentes, amaram a Deus, deram bom testemunho, começaram e terminaram bem. Ambos tinham opiniões acerca de interpretações bíblico-teológicas radicalmente diferentes. Daí você vai dizer, sim, mas não divergiam nos pontos fundamentais. Mas também há muitas divergências sobre quais seriam esses tais pontos fundamentais. Então, eu diria o seguinte, o que nos une em nossa vocação é o Evangelho, é Jesus. Porque o Evangelho é Jesus.
O que nos une em nossa vocação é Jesus Cristo. Óbvio que há divergências que vão representar barreiras para servirmos juntos em alguns contextos. Óbvio que existe mais complexidade nessa conversa do que nós temos condições de discutir aqui, mas eu faço mais um apelo a você. E quando eu escrevo essas coisas, tá, gente? Eu estou falando comigo. Eu faço muito isso. Na sua prática vocacional, se esforce mais por buscar um caminho de convergência do que de divergência. Então vai mais uma frase aí, eu não estou nem vendo se está indo ou não. Busque um caminho de convergência e não de divergência. Busque, se esforce por buscar um caminho de convergência e não de divergência. Guarde o seu ímpeto apologético, por exemplo, apologética é a defesa da fé, né, com argumentos. Então guarde o seu ímpeto apologético para aqueles que realmente irão, talvez, precisar de um caminho mais racional para se aproximarem de Jesus, se esse é o seu chamado, e não para semear ainda mais divergências no ambiente coletivo da nossa vocação, também conhecido como corpo de Cristo. Aliás, em tempo, em João capítulo 17, Jesus nos ensina que a unidade é uma estratégia evangelística muito mais eficaz do que a apologética. O que Jesus diz? Que eles sejam um, assim como nós na Trindade somos um, para que assim o mundo creia em mim, creia que tu me enviaste. E aí eu me pergunto, o que impede as pessoas de enxergarem que as nossas divergências públicas, sabe a treta da internet, só afastam as pessoas de Jesus? Uma das coisas que eu não entendo, e talvez nunca vou entender, o chamado é pessoal. Entenda, só você responde pelos seus erros e acertos. Isso aqui eu repito para mim muitas vezes. Só você responde pelos seus erros e acertos. Por isso, não entregue a ninguém, senão a Deus, o controle da sua vida. E aqui eu vou sair um pouco do texto de novo. Essa é uma coisa que eu tive medo de dizer durante muito tempo. Hoje eu não tenho mais. Só você responde pelos seus erros e acertos. Então não entregue a ninguém, senão a Deus, o controle da sua vida. Não entregue a ninguém o controle da sua vida. A submissão é funcional. A submissão não é existencial. Submeta-se ao seu pastor, ao seu líder, no âmbito institucional. Depois de passar por todos os possíveis modelos bottom-up, que é de liderança compartilhada, descentralizada, agregadora, liderança democrática, eu, Cassiano, aprendi que em qualquer projeto é necessário haver comando. Quem trabalha comigo sabe. Todo e qualquer líder só tem um estilo de liderança a copiar, o de Jesus. Mas cabe a ele ou a ela, o líder ou a líder, decidir se irá seguir ou não o modelo de Jesus. Enquanto estiver debaixo da sua liderança, seja submisso, seja submissa. Se ele ou ela estiver errado ou errada, converse, tente argumentar, mas nunca no momento da execução. Nesse momento, o momento da execução, ainda que você tenha certeza de que a sua decisão seria melhor do que a dele, ou seria melhor do que a dela, faça o que ele está dizendo, faça o que ela está dizendo. Mas depois disso, se ele mantiver a sua postura equivocada, ou pior, se ele ou ela agirem como dominadores,
ou controladores, busque outro lugar para servir. Nós fomos libertos para a liberdade. Ninguém é obrigado a viver sob jugo de escravidão. A execução da missão é comunitária. Por isso, não se torne escravo de ninguém, mas nunca ande só. Nunca ande só. Submeta-se a alguém sempre. Tenha uma família da fé com a qual você se comprometa no sentido de dar e de receber. A execução da missão é comunitária, por isso não se torne você um dominador ou uma dominadora, um controlador ou uma controladora. Não se torne um dominador, fuja dessa tentação de criar o seu próprio reino, onde não tenha ninguém, onde você não tenha ninguém a quem responder. Entenda que da mesma forma como você não pode se submeter ao controle de ninguém, você também não pode exercer controle sobre ninguém. Nem mesmo, parênteses, tá? E aqui no meu está grifado, nem mesmo sobre a sua esposa, seu marido ou seus filhos. A começar pelo seu namorado e a sua namorada. De novo, Jesus deu a vida para nos tornar livres. Não existe motivo e nem justificativa para domínio, controle, nem escravidão. Nem Deus, o único que poderia fazê-lo, exerce esse controle sobre nós. A vocação é pessoal. Portanto, a responsabilidade final em relação ao chamado também é pessoal, é sua, é intransferível. A vocação é pessoal, mas o seu exercício, o exercício da vocação, é coletivo, é comunitário. Nenhum de nós, ninguém é chamado para ser cabeça. Ninguém. Pois só existe um cabeça, que é Cristo. Ele é o único ungido. Nenhum de nós também é chamado para ser corpo. Todos nós somos apenas um membro do corpo. Da mesma forma como não existe corpo sem cabeça, também não existe membro sem corpo. Seu chamado pode ser para ser braço. Esse chamado é pessoal, individual, intransferível, mas ele só vai fazer sentido e ser efetivo se você estiver conectado ao corpo e o corpo à cabeça. Então, esteja conectado ao corpo e certifique-se de que o corpo esteja conectado à verdadeira cabeça. O chamado é pessoal, mas ele só funciona coletivamente. Por isso, não permita que as suas próprias ideias gerem mais valor ou assumam uma importância maior do que o corpo, ou do que a coletividade. O que define o corpo é a identidade de Cristo. Não a de uma denominação, de uma igreja, de um selo, de um movimento, de um suposto ungido, de um sistema doutrinário, de um sistema teológico, de um credo, de um concílio. Não, é só Cristo. Seja pessoal, seja comunitário, seja individual ou coletivo, o fim é o mesmo. E o fim é que Ele seja adorado. É que Ele seja adorado. É muito fácil a gente perder essa perspectiva. E sabe por que isso me emociona? Porque eu esqueço às vezes. Muitas vezes. Porque há tanta coisa para fazer, há tanto trabalho a ser feito. Tanto trabalho, tanta coisa. E quando você entende o seu papel no corpo, quando você entende a sua vocação, o trabalho parece que triplica. Porque daí você enxerga o que você tem que fazer. Você não fica mais divagando sobre
possibilidades, você não fica mais confuso em relação a para onde ir ou como ir. Você sabe, você entende. E daí para frente o jogo começa. Porque você enxerga tudo que tem para fazer, e tem muita coisa para fazer, muita coisa. E no meio desse tanto de coisa, é muito fácil a gente esquecer qual é o fim. E o fim é que Ele seja adorado. E como o fim é Ele, aliás, o início também é Ele. Ele é o início e Ele é o fim. Nós somos só um detalhe. Deus não precisa de nós. Talvez as pessoas mais próximas de mim, essa seja a frase que elas mais ouvem. Deus não precisa de nós para fazer nada. Sabe aqueles apelos? Deus precisa de você por causa de tal demanda, pelos não alcançados, pelos não engajados, seja o que for. Deus não precisa de você, não é verdade que Ele precisa de você. Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, usando quem Ele quiser. A nossa participação na missão de Deus tem a ver com o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. Aliás, a Nauzira acabou de mandar uma mensagem antes de eu subir aqui, se preparando para uma cirurgia, e a gente vai orar por ela no final, mas essa frase é dela, né? Deus não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Então o privilégio é nosso. E o final é sempre o mesmo, para todos nós. Para a sua vocação pessoal, para nosso chamado coletivo, o final é a glória de Deus, sempre a glória de Deus. Por isso, para terminar, e para quem ficou preocupado, eu vou sim ler um texto bíblico. E com ele eu vou terminar. E eu vou ler Apocalipse 7:9, que diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu vou dar uma pausa aqui para dizer uma coisa. Se você não consegue ler esse texto sem dar uma pausa e sem se emocionar, isso significa alguma coisa. Tem a ver com a sua vocação, tá bom? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Vestindo vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E mais à frente, o louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. É isso. Amém.